Olá pessoal, como que vocês estão? Todos bem? Então galera, dando continuidade às nossas aulas, eu hoje trouxe para vocês um assunto que está muito ligado ao assunto das aulas anteriores, que foi o iluminismo, né? E esse assunto é a independência dos Estados Unidos. Independência dos Estados Unidos, que também pode cair em alguma prova futura, que vocês podem ver em algum lugar, como Revolução Americana, tá? Então vamos lá. Os Estados Unidos hoje, galera, eles são compostos por 50 estados. O nome do país, né? Estados Unidos da América. Então são 50 Estados Unidos. Porém, antes de se tornarem independentes, eram apenas 13 estados, né? Eram apenas 13 colônias, melhor dizendo, né? Aqui no lado leste do atual território estadunidense, por onde eu estou passando o curso aí para vocês verem. E essas colônias, e essas 13 colônias, elas tinham diferença entre elas. Que diferenças? Primeiro, as colônias mais ao norte eram colônias de povoamento. Era aquela galera que estava fugindo de algum problema político, de algum problema religioso na Inglaterra, ou que era presa na Inglaterra e era mandado para a América do Norte, né, para o norte da América do Norte, da colônia inglesa, para povoar. Né? O norte tinha mão de obra livre, tinha pequenas propriedades para produção de mercadorias para o mercado interno. Produção para subsistência, podemos dizer assim. Já as colônias mais ao sul eram colônias agrícolas, né? Eram colônias de exploração. Os caras que iam para lá já iam com o intuito de enriquecer, já iam com o intuito de ganhar dinheiro, né? E o sul funcionava com o sistema de plantation, que era como, galera? Eram os grandes latifúndios, eram as grandes fazendas, né? Com mão de obra escrava, que produziam geralmente uma coisa só, ou fumo, ou algodão, e vendiam para a Inglaterra, por conta do Pacto Colonial. O que era o Pacto Colonial, galera? A metrópole, no caso aqui a Inglaterra, tinha todo o poder sobre a colônia. E a colônia, no caso aqui as 13 colônias inglesas, elas só podiam vender para a metrópole, no caso a Inglaterra. Então, o sul era de exploração e o norte de povoamento, ok? Antecedentes do processo de independência dos Estados Unidos. Ponto importantíssimo para vocês entenderem como começou esse processo. A Guerra dos 7 Anos. A Guerra dos 7 Anos, galera, foi uma guerra entre França e Inglaterra, né, que aconteceu na Europa por conta de um território na América do Norte. Foi mais uma guerra, né, que aconteceu entre esses dois países. Esses dois países, ao longo da história, sempre foram rivais. Várias vezes a Inglaterra tentou invadir a França e vice-versa. A guerra mais famosa entre esses dois países talvez tenha sido a Guerra dos 100 Anos. Enfim, aconteceu uma guerra entre França e Inglaterra por um território na América, né? O território do Vale do Rio Ohio, território, né, que hoje vai do sul do Canadá até o norte dos Estados Unidos, um rio de grande importância para esses dois países. Quem vai vencer essa guerra? Inglaterra. Só que a Inglaterra vence a guerra, mas ganha também muitas dívidas. E aí, qual vai ser a brilhante ideia do rei Jorge III da Inglaterra? Como a guerra foi por conta de um território na América, ele achou justo colocar os colonos americanos para pagarem essas dívidas. E aí ele vai criar uma série de leis, uma série de impostos, que são esses aqui que eu vou falar para vocês daqui a pouco, que vai desagradar muito os colonos. Outro antecedente, né, do processo de independência dos Estados Unidos foi o movimento iluminista, que a gente viu nas últimas aulas, né, que foi o movimento que deu base intelectual, né, com aquelas ideias de liberdade para o processo de independência. Mas voltando aí à questão do aumento na cobrança de impostos. O primeiro imposto que o rei, né, vai criar para explorar ainda mais as 13 colônias vai ser a lei do selo. O que dizia a lei do selo, criança? Todo periódico, né, jornal ou revista, todo qualquer tipo de documento, de documentação, como uma certidão de óbito, um certificado de compra e venda, enfim, todo documento tinha que ter um selo real, que era uma cera vermelha derretida, que era colocado no documento e vinha-se com carimbo, com a imagenzinha ali, né, com a imagem da coroa real britânica, e carimbava aquele selo. Só que para se ter esse selo, pagava-se caro. Então o cara que queria
comprar uma propriedade, o cara que tinha que registrar um filho que nasceu, o cara que queria botar um jornal para circular, tinha que ter esse selo real, gastava muito, ele acabava desistindo, né? Porém, foi uma cobrança de impostos que já começou a ser exacerbada, exagerada, abusiva, podemos dizer assim. Logo depois veio a lei do açúcar. A lei do açúcar determinava que todo tipo de produto alimentício, não só o açúcar, só poderia ser vendido nas 13 colônias pela Companhia de Comércio das Índias Orientais, que era uma companhia inglesa. O que significa isso? Monopólio. Só quem podia vender açúcar, vinho, bacalhau, ou seja, outros produtos alimentícios nas 13 colônias era essa companhia inglesa. Monopólio total. O que causou uma grande insatisfação por parte dos colonos. E a famosa lei do chá. Os colonos, né, aqui das 13 colônias, né, ou eles eram ingleses, que tinham ido viver lá, ou eles eram descendentes de ingleses. E os ingleses, a gente sabe que até hoje, eles adoram chá. Porém, lá nas 13 colônias, eles produziam seu próprio chá. E aí a coroa britânica, né, a coroa inglesa, vendo uma forma de conseguir mais dinheiro das 13 colônias, disse o seguinte: o chá, para ser consumido nas 13 colônias, também só poderia ser vendido por essa Companhia de Comércio das Índias Orientais. Aí, né, o bicho vai pegar. Aí a população, né, de colonos não vai, mesmo tendo diferença entre norte e sul, não vai concordar. Vai acontecer, né, a famosa Boston Tea Party, na cidade de Boston, a festa do chá de Boston, quando os colonos eles vão invadir o porto de Boston e vão atacar 2 navios ingleses dessa companhia, vão roubar as cargas e uma parte eles vão jogar no mar. Só que quando eles fazem isso, eles se vestem de índios, eles se fantasiam, entre aspas, de índio. Para quê? Para caso alguém visse, caso tivesse alguma testemunha, como teve, né, falar assim, não, foram os índios que saquearam os navios. Só que olha o grande erro deles, olha onde eles vacilaram. Os índios não consomem chá. Os índios, né, não consumiam chá, melhor dizendo. E o que eles fizeram? Eles jogaram uma parte da carga na água, mais ou menos a metade, e a outra parte eles roubaram. Então, quando a guarda, né, inglesa, quando o exército inglês foi lá investigar o que aconteceu, eles viram uma parte das caixas boiando, fizeram uma contagem ali, viram que estava aproximadamente a metade boiando, e a outra metade estava onde? A outra metade provavelmente foi roubada. Aí que está o erro. Para que índio ia querer roubar chá se índio não consumia chá? A coroa inglesa decide então criar as famosas leis intoleráveis. A coroa não tinha como saber quem saqueou as cargas. Ela não tinha como investigar isso. Mas ela tinha como fazer uma forçação de barra para que os colonos, principalmente da cidade de Boston, pagassem por esse roubo. E ela cria as leis intoleráveis, que foram leis extremamente abusivas, cobrando um preço muito caro até conseguir se chegar ao valor das cargas roubadas no porto de Boston. Aí, após as leis intoleráveis e após todas essas leis abusivas aqui e outras, os colonos decidem fazer o quê, galera? Eles decidem se reunir na cidade da Filadélfia, né, num episódio conhecido como Primeiro Congresso da Filadélfia. Só preste atenção no seguinte, o Primeiro Congresso da Filadélfia, ele não tinha o interesse de transformar as 13 colônias num país independente, não. Né? O primeiro congresso da Filadélfia tinha o interesse de acabar com as leis abusivas. O objetivo desse congresso era acabar com essas leis abusivas. Até porque quem liderou a maior parte desse primeiro congresso foram representantes da colônia do Sul. E as colônias do Sul, querendo ou não, elas se beneficiavam, economicamente falando, com a dependência da Inglaterra, porque eles vendiam seus produtos para os ingleses. Tá? Quando a coroa inglesa fica sabendo da realização desse primeiro congresso, ela ordena, ela manda, né, que as tropas inglesas fossem até lá e reprimissem, expulsassem as pessoas de forma extremamente violenta. Passa-se, né, alguns meses, né, vai acontecer o segundo congresso da Filadélfia. Esse segundo congresso, sim, já tinha um pensamento de emancipação. Esse segundo congresso já acontece, né, com os colonos, com os representantes das 13 colônias, com o intuito de se emancipar, de se tornar independente. É lógico, principalmente a galera do norte. Algumas colônias do sul ainda quiseram se manter, melhor dizendo,
como colônia dos ingleses, mas no final das contas a maioria decide, a maioria vota pela emancipação, pela independência das 13 colônias como Estados Unidos da América. E aí no dia 4 de julho, né, de 1776, é assinada a Declaração de Independência dos Estados Unidos. Ah, que legal, bacana. E a Inglaterra nisso tudo? A Inglaterra aceitou de boa? Lógico que não. A Inglaterra não vai aceitar. A Inglaterra não vai aceitar porque não queria perder uma colônia, querendo ou não uma colônia, economicamente falando, boa para ela. E aí começa a famosa Guerra de Independência. Os antigos colonos, né, agora os americanos, agora os estadunidenses, lutando com táticas de guerrilha, com armas ultrapassadas contra o poderoso exército inglês. E aí essa guerra ela vai de 1776 até 1783. E aí lá em 1781, né, quando os franceses percebem que os americanos, que os estadunidenses, mesmo com táticas de guerrilha, mesmo com armas ultrapassadas, estavam conseguindo derrotar o poderosíssimo exército inglês, a França decide apoiar. Pergunto eu, por que vocês acham que a França decidiu entrar na guerra de independência dos Estados Unidos? Porque queria ajudar os Estados Unidos, porque queriam lutar pelos ideais de liberdade, pelos ideais iluministas? Não. A França, ela vai ajudar os Estados Unidos por conta aqui, ó, da rivalidade, ó. Por conta de vingança da Guerra dos 7 Anos, por conta de uma rivalidade histórica de séculos. E aí, com o apoio francês, só lembrando, a França atravessava um momento de crise econômica grande, mas mesmo assim o rei Luís XVI manda para os Estados Unidos alguns milhares de soldados e alguma quantidade considerável de navios e de canhões, e que foram de grande importância na luta de independência. Essa ajuda francesa vai ser de suma importância, vai ser de grande importância para os Estados Unidos conseguirem derrotar a Inglaterra. Né? Tudo isso, para quem tiver curiosidade, tiver interesse, é representado no filme O Patriota. Muito legal, é fácil achar na internet, acho que até no YouTube deve ter também. Tá? E aí, com a sua independência confirmada, a Inglaterra, pressionada por outros países europeus, acaba aceitando a independência dos Estados Unidos. Os Estados Unidos decide criar a sua Constituição. E aí, olha o que eu falei, a sua Constituição. Não falei nem a sua primeira Constituição. Os Estados Unidos só tem uma Constituição. Né? Eles criaram essa Constituição. Essa Constituição foi promulgada em 1787 e dura nos Estados Unidos até hoje. É lógico, com algumas mudanças. E essa Constituição estadunidense, ela foi toda influenciada, foi toda baseada em cima dos ideais iluministas. Os Estados Unidos, né, se tornou independente com a sua Constituição como uma república federativa, a república, coisa pública, usando a democracia, usando a divisão dos poderes, né, ideal de Montesquieu, ou seja, cria-se uma Constituição toda em cima do movimento iluminista. Tá? Então, a respeito de Revolução Americana, né, a respeito de independência dos Estados Unidos, de forma bem sucinta, galera, é isso aí. Né? Quando se cobra alguma coisa a respeito de independência dos Estados Unidos, cobra-se exatamente os antecedentes, né? Por que aconteceu, a questão dos impostos, o que determinou cada um dos congressos da Filadélfia e a guerra de independência da Constituição. Né? Espero que tenha ajudado um pouco vocês aí. Até um próximo momento e que esse momento breve seja em sala de aula. Grande abraço para todos.